Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática com o professor João Aldo, né, comigo aqui. E nós iremos, gente, dar continuação ao nosso conteúdo, dar continuação às nossas dicas para as provas do Enem. Estamos trabalhando, né, para os alunos novatos, né, sejam bem-vindos, né, estamos trabalhando questões que já caíram no Enem e trazendo também questões de concurso. Na aula de hoje, todas as questões que nós iremos trabalhar são todas as questões que caíram no Enem. E principalmente, gente, as primeiras questões aí, ó, do Enem do ano passado. Questões aqui do Enem digital, eu tirei algumas questões para a gente trabalhar, tá bom? Vamos continuar, gente. Ficou uma questão da lista passada, que eu trabalhei a parte de equações, que eu comecei equações com vocês. Ficou uma questão. Essa questão é a primeira questão aí da lista, ó. Quem pegou a lista, a primeira questão, tanto é que tem lá, ó, questão 3 de equações. Essa questão caiu lá no Enem de 2017. Então, pessoal, é uma questão simples, bastante simples, mas que nós precisamos usar a nossa equação. Então, para os alunos que estão chegando, né, vamos abrir o leque aqui bem rapidinho. O que é uma equação? Então, nós vimos que uma equação nada mais é que uma expressão matemática em qual eu vou determinar um termo desconhecido. Aquele valor que eu não conheço, aquela incógnita que eu não conheço. Então, ali, gente, é uma equação. Para ser uma equação, eu preciso ter números, letras, vamos usar a linguagem bem clara, né? Números, letras e uma igualdade. Então, se não tiver igualdade, não é uma equação. Só abrindo aqui um parentezinho para os novatos, ó. Se eu colocar aqui 6x mais 7. Olha, 6x mais 7. Isso é uma equação? Muitos podem dizer sim, é uma equação. Ah, professor, tem número, tem letra, beleza. Mas o que é que está faltando aqui, gente? Exatamente o que você está pensando. Está faltando uma igualdade. Por isso que Gabriel já colocou. Não é uma equação. Falta a igualdade. Então, qualquer coisa que eu coloco aqui, gente, ó, sei lá, 2x, isso passa a ser uma equação. E o que é que nós queremos nas equações? Achar o valor do termo desconhecido. Só, meus queridos, que no Enem ele não vai colocar resolva essa equação. Não vai cair assim. A equação vai cair dentro de um contexto, dentro de uma situação, não é? Na aula passada nós vimos algumas situações aí e ficou a terceira questão para nós respondermos. Dê uma olhadinha nessa questão, gente. Acredito que vocês já tentaram fazer, fizeram. Ficou alguma dúvida? É oportunidade para tirarmos essa dúvida, tá? Vamos lá. A questão diz assim, ó. Num dia de tempestade, a alteração da profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linha. Nele, a profundidade H registrada às 13 horas não foi anotada. Então, qual era a profundidade ali em 13 horas? A questão está dizendo que não foi anotada essa profundidade. E a partir de então, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então, cada linha dessa que o gráfico apresenta, ó, ela representa 1 metro. Tá bom? Então, vamos ficar bem atento a isso. Aí nós temos um gráfico, eu não vou desenhar, que vocês estão aí com material. E a questão continua, após o gráfico. Ó. Foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Pessoal, olha bem. Eu vou só fazer um esboço. Eu disse que não ia desenhar, vou só fazer um esboçozinho. Ó. O gráfico apresenta o seguinte, apresenta uma situação mais ou menos assim. Ó. O que é que nós observamos? Se você olhar para o gráfico, essa linha horizontal representa a hora. Tá? E essa linha vertical representa a profundidade. Nesse ponto aqui, gente, pode olhar, ó, esse ponto aqui é o ponto de maior profundidade, não é verdade? Porque é o ponto, ó, mais alto.
Então, nesse ponto aqui, foi atingido a maior altura, maior profundidade, né? Desculpa, a maior profundidade. Então, meus queridos, quando foi que se deu isso? Se você for aqui na hora, você vai ver que isso se deu às 15 horas. Mas a questão está dizendo, ó, foi informado que entre 15 e 16 horas, 15, 16, logo aqui, ó. O que foi que aconteceu? A profundidade do rio diminuiu. Opa, a gente vê isso aqui, gente, ó. Um gráfico, ó, o ponto mais alto, a partir de então, ó, ele está abaixando, então ele está diminuindo. Eu vou até marcar aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, pode notar que diminuiu. Mas o mais interessante nessa questão é, qual é a altura nesse ponto aqui? Às 15 horas, qual é a profundidade? Estou falando altura, mas é profundidade, né? Qual é a profundidade nesse ponto aqui? Se nós descobrirmos, gente, qual é essa profundidade, eu vou descobrir às 16 horas, que é o que a questão está querendo. Por quê? Se vocês olharem bem direitinho o gráfico, o que é que acontece de 15 para 16? Tem duas retazinhas aqui, ó. Não tem duas? Pode contar. E ele está dizendo, gente, que cada linha dessa é 1 metro. Quer dizer que de 15 para 16 horas, abaixou quantos metros? Diminuiu quantos metros? 2 metros. Eu já sei isso aqui, tá? Eu sei que às 15 horas é um ponto de maior profundidade. Às 16 horas, ele diminuiu. Mas diminuiu quanto? 2 metros. E os 2 metros aqui, gente, de acordo com a questão, né? Esses 2 metros representa quanto? Aí ele diz na questão, ó. Agora voltar para a questão. Foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%. Então, isso aqui representa 10% de toda a profundidade. Estou sendo claro, pessoal? Então, ó, maior profundidade. Aconteceu quando? Às 15 horas. Às 16 horas, pelo gráfico, dá para a gente perceber que ele diminuiu 2 metros. E esses 2 metros correspondem a quanto? A 10%. Beleza? Alguma pergunta pode fazer aí, viu, gente? Vamos ver o que é que ele está querendo na questão? Às 16 horas, olha, qual é a profundidade do rio em metro? No local onde foram feitos os registros. Então, gente, como é que eu vou descobrir, hein? Porque você sabe, ó, que aqui às 13 horas, ele não diz qual é a profundidade, não foi registrado. Porque se aqui tivesse a profundidade, era só contar os tracinhos, né? Aí ficava bem fácil. Então, pessoal, como é que eu vou descobrir isso? Olha onde entra a equação. Vou fazer a pergunta para vocês. Qual é a profundidade às 15 horas? Qual é? Você sabe? Eu sei? Não, porque a questão não diz. Olha, às 15 horas, qual é a profundidade? Eu não sei. Se eu não sei, o que é que eu vou usar, gente? Uma encorta, uma letrinha. Eu vou dizer que a profundidade, ó, é X. E essa profundidade é a maior, olha. Tá? A maior profundidade é nesse ponto. Então, isso significa, gente, que nesse ponto eu vou ter a profundidade total. E qual é a profundidade total em porcentagem? O total, pessoal, eu falei isso na aula passada, o total corresponde a 100%. Tá? O total de tudo. Eu tenho aqui 30 alunos aí na sala. Então, 30 alunos, os 30 correspondem aos 100% que estão presentes a essa aula, tá bom? Então, essa altura que eu não sei, eu vou chamar de X. Então, esse X corresponde a quanto? A 100%. Por que que eu vou usar isso, hein? Porque a questão está me dando porcentagem, ó. O que é que eu sei, pessoal? Que ele diminuiu, ó, 2 metros. Então, eu posso pensar assim, ó.
os 2 metros, ele equivale a quanto? Aí a questão me diz. Diz que equivale a 10%. Pronto. Porque, meus queridos, imagina o seguinte, ó. Se eu conseguir achar essa profundidade, acabou a questão, não acabou? Porque imagine se a gente encontra aqui 50. Aí ele está dizendo que diminuiu 2 metros. Então vai ficar quanto? 50 menos 2. Então o valor que eu encontrar é só subtrair 2. Tá certo? Então, pessoal, aqui, olha, eu estou usando uma equação e, ao mesmo tempo, eu estou usando uma regra de 3. E como é que eu resolvo uma regra de 3? Nós já lembramos isso aqui, não já? Ó, como é que eu resolvo? Você vai multiplicar esses valores formando um x. Vocês vão multiplicar assim, ó. Esse número aqui, ó, multiplica com o de baixo. Esse de baixo multiplica com o de cima, ó. Você forma um x. Tá certo, gente? Aí vai ficar assim, ó. X vezes 10. X vezes 10 dá 10x. Coloca aí, ó. 10x. Certinho? Essas duas setinhas significam igual. Simboliza a igualdade, ó. E agora você multiplica aqui, ó. 2 vezes 100. 2 vezes 100, 200. Pronto, gente. Tranquilo, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim, Agora é só resolver isso aqui, professor. ó. Pois não, pode perguntar. É que, tipo, eu queria saber assim, se fosse, assim, essa regra de 3, se fosse os valores, assim, mudar de lugar, daria o mesmo resultado? Tipo, se o 100 tivesse no Daria. lugar do X, o 2 tivesse no lugar... Não, não, não. Daria não. O que daria a mesma coisa se você colocasse esse 2, 10 em cima e o X embaixo. Mas a posição trocando aí, não daria o mesmo, não. Júlia, tem que fazer a conta. Agora, lógico, tem questão porque você vai trabalhando, né? E vai ficando fácil você perceber já a resposta. Até mesmo pelas alternativas. Se eu fosse fazer essa questão para mim, eu não faria assim, não, tá? Só olhando aqui dava para chegar ao resultado. Mas isso precisa de muito tempo, né? De um treinamento maior. O que você tem que procurar fazer é encontrar um caminho que você consiga fazer com facilidade. Exatamente, Solange. Sempre a gente bate nessa tecla, né? São muito cálculo para pouco tempo. Mas esse cálculo aqui, gente, ele é pequenininho, né? Como eu estou explicando, e eu gosto de ir devagar na explicação, né? Em passo a passo, mas essa continha aqui é pequenininha. Porque o que você vai fazer aqui, ó, é só pegar esse 10 agora e passar dividindo. Você vai pegar aqui 200 e dividir por 10. Pronto, acabou a questão. Tá? Porque como eu estou explicando, né, o valor máximo, quanto ele diminuiu, até armar a continha, aí leva um tempozinho, né? Mas é uma questão pequena. Agora, só com muito treino mesmo. Pode fazer direto, sim, Júlia, porque lá eles não vão cobrar o cálculo, né? Você não vai precisar apresentar o cálculo. Pode fazer direto, sim. Aí, gente, ó, o valor do X é o que eu quero, né? O termo desconhecido, ó, você isola ele, ó, separa ele, ó. Aí coloca assim, X é igual. O que está na igualdade, você mantém, ó, 200. Esse 10, gente, ele está coladinho com o número. Se ele está coladinho, ele está multiplicando. Pode perguntar, viu, Júlia? Qualquer coisa, fica à vontade. Olha, esse 10, ele está multiplicando. Então, se ele está multiplicando, gente, ele vai passar dividindo. Então, ele passa aqui, ó, dividindo. Aí você vai agora dividir, ó, 200 dividido por 10. Corta esse zero com esse zero aqui, ó. 20 dividido por 1, 20. O que foi que eu descobri? Qual é a profundidade às 15 horas? A profundidade às 15 horas, gente, é 20 metros. Mas será que essa é a resposta da questão? Você marcaria a letra B? Isso, Gabriel. Gabriel já colocou aí. Pronto. Correto, Israel. Beleza. Certíssimo.
Então, gente, ó, essa não é a resposta. Cuidado, viu? Porque ele está querendo, ó, a profundidade às 16 horas. Às 16 horas, ele diminuiu 2 metros. Então, a resposta é 20 menos 2. A resposta é 18. Que está na letra A. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque por mais simples que a questão seja, eles sempre procuram, né, gente, uma maneira de levar você a ter um segundo entendimento. Ou achar, ó, essa aqui eu acertei, né? Aí nas pressas, tentando fazer, né? Tá? E você termina se confundindo. Tá certo? Por isso que é muito importante o desenho, muito importante a observação. Lógico que o tempo é muito limitado, né, gente? Infelizmente. Mas, pessoal, o estudo vai levar você a conseguir, tá bom? Beleza, meus queridos. Então, essa questão aqui, gente, é o que faltou da lista da aula passada. E nessa lista, eu coloquei mais 5 questões fora essa sobre funções. Essas questões são bem rapidinhas para resolver. Vocês vão ver que são bem rápidas. Só que eu preciso lembrar para vocês o que é uma função. Tá? O que é uma função. Então, vamos aqui falar rapidamente, né? Mas de uma maneira que dê para vocês entenderem o que vem ser uma função. Pessoal, de uma maneira bem direta, para a matemática, o que é uma função? Uma função é uma dependência. Pense sempre nisso. Uma coisa depende de outra. Então, se existe uma dependência, eu estou trabalhando com função. Como assim? Veja bem aqui uma situação aqui, ó, bem simples. Imagina 2 conjuntos aqui. Conjunto A, conjunto B. Beleza, gente? Nesse conjunto A, eu vou colocar aqui os números. 1, 2, 3. No conjunto B, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E eu vou fazer uma ligação entre eles. Eu vou relacionar esses números. Eu vou relacionar. Eu vou pegar o 1, vou ligar aqui com o 1, ó. Partindo do conjunto A, eu vou ligar o 1 com o 1, vou ligar o 2 com o 2, vou ligar o 3 com o 3. Certo, gente? Então, eu fiz o que nós chamamos na matemática de relação. Eu relacionei os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Veja bem, eu posso dizer que essa relação aqui é o que nós chamamos de par ordenado. Eu formei um parzinho, não foi verdade? Olha o que foi que eu fiz, ó. O par ordenado a gente representa entre um parentezinho. Eu peguei o 1 do primeiro conjunto, ó, do conjunto A, e relacionei com um elemento do conjunto B. Peguei o próprio 1. Então, olha, o 1 eu liguei com 1. O que foi que eu fiz em seguida? Peguei o 2, liguei com o 2. Depois eu peguei o 3, liguei com o 3. Não foi isso que eu fiz? Pessoal, onde é que tem uma dependência aí? Onde é que tem a dependência? O segundo parzinho aqui, ó, esse par aqui, esse 1, esse 2, esse 3, ele só existe por quê? Porque existe o primeiro conjunto. Então, para ter esse parzinho, ele depende daqui, ó. Se não tivesse esses elementos, esses daqui não existiriam. Esse parzinho não seria formado, tá? É isso que nós chamamos de dependência. E quando, meus queridos, eu ligo todos os elementos de um primeiro conjunto a um elemento do segundo conjunto, nós temos isso aqui chamado de função. Chamado de função. Para ser uma função, todos os elementos do primeiro conjunto,
ele precisa estar ligado a um único conjunto, um único elemento do segundo conjunto. Veja que no segundo conjunto aqui, ó, sobraram o 4 e o 5. Ele não foi ligado. Pode sobrar. Mas não pode sobrar lá no primeiro conjunto. Todos têm de estar ligados. E uma única ligação, ó. Esse 1 só pode ligar com 1. Não pode pegar o 1 agora e ligar com 2. Não. Então, isso, gente, é uma função. Tá certo? E como é que eu represento isso aqui? Bora lá. Eu represento isso aqui da seguinte maneira, ó. Na matemática, eu vou chamar de função de f. E vamos representar assim, ó, fx. Ou seja, f de x. Então, f de x vai ser o quê? Quando eu tenho a seguinte expressão, ó, ax mais b, por exemplo. Esse x aqui é uma incógnita. Eu não sei quem ele é. Esse azinho e esse bzinho aqui, ó, eles são números reais. Isso pode ser qualquer valor. Tá certo, gente? E quando você tiver essa cara aqui, ó, essa cara, você tem uma função que nós chamamos de função do primeiro grau. O nome dela completinho é função polinomial do primeiro grau, tá certo? Então, como é formado essa função? É formado de que maneira? F de função, f de x, ela depende de um valor, ó, multiplicado com x mais outro valor, tá? Exemplo, eu posso ter assim, ó, f de x é igual a 3x mais 1. Pronto. Só para vocês entenderem aqui. Esse A, ó, esse A foi substituído pelo 3. Esse B foi substituído por 1. Tá certo, gente? Outra coisa, pessoal. Esse f de x, ele pode ser substituído, ele é substituído por uma outra letra qualquer, que nós chamamos de y. Quando pode aparecer nas funções f de x ou pode aparecer o y. Então, quem vai ser o y? Ax mais b. Vou voltar para cima, tá? O que é que eu quero chegar? Que só vai existir o y se existir o x. Olha a dependência aí, ó. O y só existe se eu tiver o x. E onde é que está, gente, isso? Naqueles pares ordenados que eu formei. Eu formei 1, 1, 2, 2, 3, 3, não é? Lá nós vamos substituir assim, ó. O primeiro número é x, o segundo número é o y. Tá? Então, esse é um par ordenado. Só existe o x, aliás, só existe o y se existir o x. O y depende do x. Então, essa dependência nós chamamos de função. Tá, gente? Porque nós estamos aí no intensivão, né? Então, não dá para abranger tantos detalhes de um assunto como esse, né? Esse assunto tem bastante detalhes. Mas vamos ver se vocês conseguem perceber isso nos exercícios. Eu procurei as questões aí mais simples para a gente poder trabalhar essa dependência aqui, trabalhar a parte gráfica, e com certeza vocês irão entender. Alguma pergunta, gente, com relação a esse aspecto? Fiquem à vontade aí. Professor, Pois não, então, querido. então eu só fiquei com a dúvida no negócio. Então, o F vai... Tipo, quando tiver esse Y aí, esse Y igual a... Esse Y Isso. é o F... É o F, né? Exatamente. O Y é o mesmo F, tá? F sim. de função. Por que nós colocamos, às vezes, o F? F de função. Função de quem, ó? Função do X. Para você lembrar que o F depende do X. Professor, Aí eu então... troco ele apenas pelo Y. Aí eu digo que o Y depende do X. Certo? Pode perguntar mais. Não, o senhor já respondeu. Eu ia perguntar se o
Eu ia perguntar a mesma coisa que o senhor respondeu. Foi? Então tá ótimo. Entendeu, gente? Então, ó, F depende do X, o Y depende do X. É a mesma coisa. Muito bem. Pega teu material aí agora. Vamos ver a questão de número 2. Bora lá. A questão de número 2. Vamos ver se nós iremos conseguir responder essa questão aí. A questão de número 2 diz assim, gente, ó. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto do produtor, associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava, preste atenção nesses dados aí, viu? Um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar em relação do lucro, que ele chamou de L, que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilogramas. E todas as sacas foram vendidas. Então, pessoal, o que é que ele está querendo na questão? Qual é a expressão que determinou o lucro em função de X obtido por esse produtor neste ano? Se você olhar as alternativas, né, gente? Tem L de X. Olha, Solange e os outros, né? Estou chamando Solange porque ela fez a pergunta, ó. Nota que eu coloquei F de X, não foi, gente? Olha, F de X. Na questão aí, o que é que ele colocou? Ó? L de X. Por que ele colocou L e não colocou F, hein? Porque ele está se referindo a lucro. Aí ele usou o L de lucro. Então, o lucro depende de quem? Depende do X, ó. Então, tanto faz F de X, L de X, M de X, H de X. Posso usar qualquer letra, tá certo? Como ele quer lucro, eu vou usar o L. Meus queridos, prestem bastante atenção aqui, ó. Vocês, principalmente aqueles que trabalham em comércio, ou aqueles que têm seus comércios, né? Então, como é que eu calculo o meu lucro? Eu tenho uma empresa e quero calcular o meu lucro. Como é que eu calculo esse lucro, hein? Como é que eu faço? Eu vou pegar as receitas, né, gente? O que são as receitas? São as minhas vendas. Eu vou pegar as minhas vendas e vou subtrair, ó, subtrair dos meus custos. Quando eu pego as minhas vendas menos o custo, eu vou ter o quê? O lucro. Não é verdade, pessoal? Veja se não é verdade. Eu comprei, eu fiz um produto, confeccionei um produto, gastei R$ 30. Vendi por 50. Então, qual foi o meu lucro? 50 menos 30, né? Tá? Então, vai ser a receita, é aquilo, é o valor que eu vendo, menos o custo. Isso, gente, é chamado de lucro. Vamos olhar para as alternativas que ele deu para nós. Todas elas, todas não. Tem uma das alternativas que você já pode eliminar. Qual é a alternativa que você já poderia eliminar? Para ganhar tempo. Você olha para a questão e já tem uma que você pode eliminar. Qual? Se você olhou para isso aqui, ó, lucro são receitas menos o custo. Tem que ter o sinal de menos, pessoal. Se você olhar na letra C, a alternativa C, ele colocou o mais. Então, você já elimina essa letra C. Então, não pode ser a letra C, tá? Olha, no lugar de 5 alternativas, agora eu só tenho 4. É mais fácil, não é?
Agora, vamos lá, gente. Vamos ler a questão. Quanto é a receita? Bora lá, vamos ler a questão aqui. Ó. Ele diz que ele vende cada saca por quanto? Quanto é cada saca? R$50. Vamos colocar aqui. Cada saca é 50. Se ele vender uma saca, eu posso escrever assim, não posso? 50 vezes 1. Não posso? Se ele vender uma saca, vai ser quanto? R$50. Se ele vender 2 sacas, 50 vezes 2. Não é, gente? Será quanto? R$100. Se ele vender 3 sacas, 50 vezes 3. 150. E assim sucessivamente. Mas a questão está dizendo quantas sacas ele vendeu? Será que está dizendo? Não. Olha o finalzinho, ó. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas. Opa! Então, quantas sacas ele vendeu, pessoal? A questão não diz. A questão diz que ele vendeu X sacas. Então, você já está espertinho. Você sabe que o seu lucro, L de X, vai ser o quê? R$50, que é o preço de cada saca, multiplicado pelo número de sacas. Quantas sacas são? X. Então, ó, 50x. Até aí, tá claro, pessoal? Cada saca, 50. A quantidade de sacas, X. Então, 50 vezes X. Menos, olha, menos. Agora, vamos ver o custo. Então, pessoal, será que eu já posso eliminar mais algumas alternativas? Posso. Já posso eliminar a letra D e a letra E. Já posso eliminar a letra D e a letra E. Então, só fico com 2 alternativas agora. Ó. Olha que maravilha. Então, qual é a resposta? Letra A ou letra B? Pode colocar no chat aí, tá? Qual vai ser a resposta? Ou letra A, letra B. B. Muito bem. Por que hein, a letra B e não a letra A, hein? Por que é a letra B? 1.200 vezes 10. Exatamente, né, gente? Olha. 14.000. Vai ficar 50x menos 12.000. Muito bem. Excelente. Ele diz, gente, que cada produtor gastava 1.200 por hectares. Mas quantos hectares tem? São 10. Então, vai ficar 10 vezes 1.200. E 10 vezes 1.200, L de X vai ficar 50x menos 12.000. Então, a resposta é a letra B. Olha que questão bacana, né? Cristina fez. Foi na C? Quem fez mais? Pronto. A C não poderia, porque a C tinha um mais, né? Então, veja que o lucro jamais pode ser, viu, gente? O mais aqui. Então, é receitas, ó, menos o custo. Porque ele está querendo um lucro, tá? Então, o lucro é as receitas menos o custo. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos agora para a próxima questão. Quem tiver dúvida, pode fazer, viu? A questão de número 3 é uma questão bacaninha. Não precisa entender de função para fazer essa questão, não, viu? Só por ser um bom observador, você consegue resolver essa questão. Então, vamos lá. Deixa eu ver se apaga aqui melhor. Então, ok. Vamos lá. Questão de número 3. Enem Digital. Ó. Questão do Enem Digital do ano passado, tá? O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore plantada a partir de uma muda com 1 metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo medido em ano. Aí nós temos aí um gráfico
ele é mais ou menos assim, né, gente? E ele diz, no período de um ano, contado a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio, preste atenção nesse detalhe, ó. Você vai contar a partir de 2 anos e meio. A variação da altura dessa árvore em metro teve valor compreendido entre. Ele quer saber o seguinte, a partir de 2 anos e meio, um ano depois, qual foi o crescimento dela? Ela cresceu quanto? É isso que ele está querendo que você descubra. E aí, pessoal? Gente, pode olhar aí no gráfico, ó. O tempo aqui é em ano, aqui é o tempo, certo? E aqui nós temos a altura. O que é que ele está querendo na questão? Não é a partir, ó, de 2 anos e meio? Você vai aqui nessa linha do tempo aqui, ó, e procura 2 anos e meio. 2,5. Você vai olhar, ó, 2,5. Em 2,5, qual é a altura? Aí você vai, acompanha a linha. Quando você acompanha a linha, você vem para cá, ó. Você vai para a sua vertical. Em 2 anos e meio, qual era a altura dessa árvore? Se você olhar direitinho, vai ser 2. Não é, pessoal? Vai ser 2. Tranquilo? Altura de 2 metros. O que é que a questão está dizendo para vocês? No período de um ano, contando a partir de 2 anos e meio. Quer dizer, 2 anos e meio mais um ano. Eu vou ter quanto aqui? 3 anos e meio, né, gente? 2 anos e meio mais 3 anos e meio. Então, nesse ponto aqui, ó, 3 anos e meio, qual é a altura dessa árvore? Agora você vai lá. Isso, o Gabriel já apontou direitinho. Ó, você vai até a altura e descobre. Então, gente, ó, 3,5. 3,5. Entenderam, pessoal? Em 2 anos e meio, a árvore tinha 2 metros. Um ano depois, 3 anos e meio, ele tinha, ó, 3,5 de altura, né? 3 metros e meio. Qual é a resposta que nós iremos marcar nessa questão? Porque ele está dizendo, ó, a variação da altura. Então, ela cresceu quanto nesse período de um ano? É muito fácil. É só pegar, ó, 3,5 menos 2. Não é a variação? Ó, a altura maior menos a altura menor. 3,5 menos 2 vai dar 1,5. 1,5. Então, qual é a alternativa que você vai marcar? Então, se o professor não tem essa alternativa, tem, porque ele quer a variação, o intervalo, né, gente? Letra, Gabriel já apontou aí para nós. Letra E, gente. Exatamente, ó. Na letra E, nós temos 1,45 e 1,55. Então, está aqui dentro, ó. Está no meio, né? 1,45 e 1,55. Então, ele teve um crescimento de 1,5 metro. Legal, pessoal? Letra E, questão bem simplesinha, bem tranquila, né? Beleza. Espero que vocês estejam entendendo, viu, gente? Vamos para a quarta questão. Quarta questão, também uma questão fácil. Uma questão bastante simples. Questão de observação. Cuidado para não confundir as coisas. Mas você que está estudando, você já tem aquela manha, né, por assim dizer, né, gente? De você conseguir acertar, conseguir encontrar a resposta com facilidade. Então, meus queridos, preste atenção aí. Questão de número 4. O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas no seu processo de produção
consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes à da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento, né? Então, nós estamos vendo aí uma garrafazinha e a garrafa... Pessoal, não olhe para meu desenho não, viu? Horrível. Pronto, olha que coisa linda aqui, ó. Eita. Então, gente, nós temos aqui uma garrafa. Então, o que é que ele vai acontecer? Ele vai começar a encher, né? Vai colocar aqui o espumante, tá? O que é que ele está querendo na questão? Olha do outro lado. Qual esboço do gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? Então, imagine o seguinte, pensa nisso. Imagine essa garrafa vazia. Você agora vai colocar um líquido aqui dentro. Ó. Então, gente, qual vai ser o comportamento desse líquido? Se você olhar bem direitinho, ó, essa parte da garrafa aqui, ó, né? Essa parte da garrafa, ela vai encher, gente, de uma mesma maneira, não é verdade? Porque essa distância aqui é a mesma. Ó. O que é que vai acontecer? O gráfico, ele vai fazer isso, não vai? Vê se você concorda comigo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Então, essa parte que está sendo cheio aqui, gente, essa parte é constante. Por que que ela é constante? Pelo formato da garrafa. Essa medida aqui, ó, essa distância aqui, né, entre eles, ó, não muda, tá? Então, o líquido vai encher, ó, do mesmo jeito, não vai ter alteração. Então, eu posso representar isso dessa maneira, ó. Uma linha constante, ela está crescendo. Por que que ela está crescendo? Porque ela está enchendo a garrafa. Mas o que é que vai acontecer aqui, nesse ponto? O que é que vai acontecer aqui, gente? Ó, aí vai diminuir, não é? Ó, vai diminuir o espaço. Quando diminui esse espaço, o que é que acontece com o enchimento? Ele é mais rápido, não é verdade? Isso aqui no instante vai encher, ó. Então ele vai fazer isso, ó. Então, gente, a posição correta está na letra B. Vê se vocês concordam comigo. Ele começa enchendo, ó, constantemente, ele não muda, tá? Mas vai chegar um momento aqui no finalzinho aqui da garrafa, ó, que ele vai encher bem rápido. É só você prestar atenção quando você está enchendo uma garrafa d'água. Eu estou aqui com a minha garrafa, ó. Até aqui, ó, ela demora para encher. Quando chega aqui, no instante enche, né? Então, a vazão é maior. Então, é como se ele tivesse dado, ó, um pico. Então, ele sobe, ó, com maior intensidade. Então, é isso que acontece. É isso aí, Júlia. Então, ela é crescente, né? Ela não é constante. Ela está crescendo, está aumentando, ó. Então, gente, a melhor imagem é da letra B. Outra não responde à questão, tá bom? Então, questão de número 4, letra B. Tranquilo? É, Israel. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, ó. Um erro não é ruim, não. Agora, né, gente? Você está treinando. Obrigado, Tereza. Tá? Porque, gente, com nossos erros, a gente vai ficar mais atento. Nós vamos ficar bem atento mesmo às questões e vamos tomar cuidado, principalmente com as pegadinhas, né? Nessa questão aqui, dava para muitos pensar o seguinte, que seria a letra C. Porque diz, ó, depois ele vai diminuindo, ó. Não, mas o ponto aqui, ó, é a ação para cima, ó, é a rapidez. Ele vai conseguir encher a garrafa. Tá joia? Muito bem, meus queridos. Vamos lá. Vamos para a quinta questão. Essa questãozinha é bastante simples. Agora eu preciso dar uma informação para vocês nela, tá? Gente, ó, depois dessa explicação, vocês vão responder bem rapidinho. Deixa eu fazer aqui com... Ó, presta atenção aqui num detalhezinho.
Ó, gente, nós temos aqui o que nós chamamos de plano cartesiano. Eu tenho dois planos cartesianos aqui, tá? E nós representamos eles, ó, a linha horizontal x, a linha vertical y. A linha horizontal x, a vertical y. Quando eu estou trabalhando com a função do primeiro grau, eu sempre vou ter uma reta, sempre. Só que essa reta, ela vai ser de que maneira? Ou ela será assim, gente, ó. Ou ela será assim. O que é que acontece nessa posição? Observa que ela está crescendo, está aumentando, ó. Então, essa minha função é uma função crescente. E eu posso ter uma coisa dessa aqui, ó. O que é que a gente observa aqui nesse desenho, ó? Que essa reta ela está diminuindo. Então, aqui eu tenho uma função crescente e aqui eu tenho uma função decrescente. Tá? Só pelo desenho você sabe disso. Mas como é que eu vou saber na minha função? Se eu der essa função para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Y igual a 3x mais 1. Pronto. 3x mais 1. Essa função aqui, será que ela é uma função crescente ou é uma função decrescente? Como é que eu vou saber? É muito fácil. Basta olhar para o número que está colado com a letrinha. Colado com a letrinha. Quem é que está colado com a letrinha aqui, ó? O 3. Esse 3, se ele for positivo, como é o nosso caso aqui, ó, ele sendo positivo, a função é crescente. Gente, olha que legal. Tá? O número que está ao lado da letrinha, colado com ela. Se ela for positivo, ele é crescente. Se eu colocasse assim, ó, menos 2x mais 5. Olha agora para cá. Quem é que está ao lado do x? Menos 2, ó. Menos 2, ó. Então, esse número é negativo. Se ela for negativo, gente, a função é decrescente. Pronto. Só isso. Se você lembrar disso, você já vai responder parte dessa questão, sim. Outro detalhe importantíssimo. Esse número que aparece aqui... Dá para repetir, professor, por favor? Opa! Repetir, é? Isso. Isso, Riquelme. Ó, quando você tiver... Você olha sempre para o x, tá bom? Olha para o x. Se esse número ao lado do x, colado com o x, se ele for positivo, a função é crescente. O desenho vai ser parecido com essa. Não importa quais os números aqui. Tá? Então, se esse valor for positivo, a função é crescente. Se esse valor que está ao lado do x for negativo, a função é decrescente. Então, vai ser uma reta descendo, uma descida. Certo? Só isso. Agora você vai olhar para outra coisa importantíssima. Ó. Esse número que aparece aqui sozinho. Ó. Eu tenho aqui o 1. Aqui eu coloquei o 5, tá vendo? Ó? O que é que significa esses números para o meu gráfico? O que é que significa? Gente, esses valores é onde a minha reta, o meu gráfico, ele corta o eixo do Y. Então, nesse ponto aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui, ele está cortando o eixo do Y. Se a função for essa, o ponto aqui, ele vale quanto? Vale 1. Esse valor é 1. Esse número indica onde a reta corta o eixo do Y, o eixo vertical. Tá bom? Esse outro aqui, ó. Olha, aqui eu tenho 5. Então, esse ponto aqui, olha a reta, não está cortando aqui, ó. Então, nesse ponto, é esse valor aqui, gente, ó. É 5. Tá?
Entendido? O número que aparece sozinho é onde corta o eixo Y. O Y, esqueça o X. Na próxima aula eu vou falar sobre esse X, tá bom? Então, gente, ó, o número sozinho corta o Y. Então, para terminar essa aula, devido ao nosso tempo, né, gente? Porque o Meet está cortando com 1 hora, né? O tempo. Então, para concluir, vamos resolver só essa questão 5. A questão 6 a gente responde na próxima aula. É rápida, mas a gente iria passar mais uns 10 minutinhos. Então, meus queridos, olha para o gráfico que ele está dando para vocês. Olha para a questão. Ele está dando um gráfico aí para vocês, ó. Você já dá para perceber o quê? O que é que dá para você perceber? E essa função nesse gráfico aí, ó, essa função aí que ele está dando para você, ele está fazendo isso, ó. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Ela é Decrescente. excelente. Decrescente. Se é decrescente, gente, ó, o número que está colado com o X, ele deve ser o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Olha aí, pessoal respondendo aí, parabéns. Então, gente, eu posso ter a resposta ou na letra A, ou na letra B, ou na letra C. A letra D e E está descartado, não pode ser, tá? Mas, pessoal, qual é a resposta? Qual é a resposta? Esse pontozinho aqui, ó, olha para o Y. Olha para o Y. Olha para cá, ó. Onde é que ele está cortando o Y? Que valor é esse? Se você for lá em cima, é 50. Então, gente, qual é a resposta dessa questão? Letra B. Letra B, gente. Olha, sem fazer conta nenhuma. Somente com essa dica, você respondeu a questão. Por que que a letra D? Primeiro, que é decrescente. Sendo decrescente, o valorzinho do X é negativo. Onde é que ele está cortando o Y? Aqui no 50. Então, gente, a resposta é a letra B. Y igual a menos X sobre 10 mais 50. Esse sobre 10, a gente vai explicar quando eu mostrar o X. Por que tem esse 10 aí, tá? Na próxima aula eu explico para vocês. Então, meus queridos, acredito, né, que deu para a gente passar o melhor. Espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Estuda um pouquinho mais, refaçam as questões. Depois a Carol ela vai colocar lá no YouTube, né, o vídeo novamente. Você pode assistir quantas vezes for necessário, tá, gente? E, pessoal, anota. Se tiver qualquer dúvida, ó, se tiver qualquer dúvida, você poderia até dar, Gabriel. Agora, o meu tempo também, sabe, Gabriel, que eu tenho a fazer agora, depois dessa aula, tá? A gente continua na próxima aula. Daqui a 15 dias, nós temos um novo encontro, tá bom? Meus queridos, muito obrigado, viu? O que é bom dura pouco, né, Israel?